Queria convidar você para abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 até o verso 34. Nós temos estudado aqui, nessas últimas semanas, sobre alguns encontros de Jesus que aparecem nos Evangelhos. Jesus se encontrando com pessoas. E eu falei que João Batista era um profeta meio estranho, meio diferente, né? A roupa dele era diferente. Ele se vestia com peles de animais. Todo mundo usava roupa de tecido, mas ele se vestia de peles de animais, colocava um cinturão, não é? E comia uma comida maravilhosa. Eu queria ver essa meninada da orquestra comendo essa comida. Mel é legal, né? Quem gosta de mel aqui, né? Ah, legal, tá bom. Gosta de mel aí também? Gosta? Tá? Acompanhado de gafanhoto. Quer comer? Gafanhoto, fazer uma sopinha de mel com gafanhoto. Já pensou? Nossa, eu não quero. Mas ele comia esse negócio aí, tá? E ele seguia mais ou menos o estilo de um profeta do Antigo Testamento chamado Elias, que também usava esse tipo de roupa e também comia esse tipo de comida. E ele veio para preparar o caminho do Senhor e cumprir as profecias que diziam que antes de o Messias vir, um profeta à semelhança de Elias viria sobre a terra. E a Bíblia diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. E eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. E João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. E eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Qual era a pregação de João Batista a respeito de Jesus? E o primeiro aspecto que João Batista pregava a respeito de Jesus era que Jesus era o Cordeiro de Deus. E ele disse que Jesus era aquele que batizava com o Espírito Santo e batizava com fogo. E eu queria entender que negócio é esse, batizar com o Espírito Santo e batizar com fogo. Ele ficou sabendo disso porque Deus tinha dado uma profecia a João Batista. João Batista sabia quem era Jesus, porque era seu primo. Mas ele não sabia exatamente quem era o Messias prometido de Deus. E o que aconteceu foi que Deus disse para esse profeta João Batista o seguinte: olha, a pessoa que você vir descendo do céu o Espírito Santo sobre ele, esse é aquele que eu falei que você veio preparar o caminho. E esse vai ter um poder diferente. O poder de não batizar apenas as pessoas na água, como todo mundo batiza na água. Por exemplo, eu não tenho poder para batizar no Espírito Santo, mas eu tenho o poder de entrar dentro do batistério e batizar uma pessoa como pastor na água. Mas Jesus vai ter o poder, ou essa pessoa que ele não sabia, vai ter o poder de derramar, de batizar a pessoa no poder do Espírito Santo. E aí João estava pregando, preparando o caminho da vinda desse Messias, quando um dia aparece uma pessoa para ele. E essa pessoa então se oferece para ser batizada nas águas. E ele vê o céu se abrir sobre a cabeça de Jesus e o Espírito Santo descer sobre a cabeça dele na forma de uma pomba. Era uma visão que ele estava tendo, ele era um profeta, e ele começou a ver aquilo acontecer. E ele disse: não, mas não sou eu que devo batizar o Senhor, eu é que devo ser batizado pelo Senhor.
Ele disse: mas não, você pode me batizar porque convém que se cumpram todas as coisas preditas pelo Pai. E assim ele foi batizado por João Batista. E quando terminou isso, então João Batista começou a dizer: esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mais, esse aqui é o homem que Deus deu o poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas o que significa Jesus poder batizar com o Espírito Santo? Jesus tem o poder de perdoar os nossos pecados. Por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas você já percebeu que a gente faz uma coisa errada? A gente pede desculpas, não é verdade? Diz que nunca mais vai fazer e de repente faz de novo. Havia uma profecia no Velho Testamento que dizia que chegaria um dia quando Deus derramaria o seu Espírito Santo de uma maneira poderosa sobre todas as pessoas que invocassem o seu nome. Nos tempos do Antigo Testamento, os ungidos de Deus, aqueles que recebiam essa unção especial de Deus, esse poder de Deus, eram 3 pessoas apenas. Era o sacerdote, era o profeta e era o escolhido de Deus para dirigir o povo, o rei. E eles eram ungidos por Deus para essa função. Mas Deus prometeu que um dia chegaria um momento na história em que Ele derramaria o poder dEle, a bênção dEle, sobre todos aqueles que invocassem o seu nome. E essa profecia se encontra lá no livro de Joel, no capítulo 2, nos versículos 28 e 29, onde Deus prometeu assim: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos, as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os velhos sonharão, os moços terão visões, e até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Deus queria que algo novo pudesse acontecer na vida das pessoas, que só pelo poder do Espírito Santo de Deus pudesse acontecer. Há coisas que, para serem transformadas na nossa vida, eu preciso de uma infusão do poder de Deus, que eu não consigo explicar, que eu não consigo entender, mas que eu posso sentir e posso perceber na mudança que vai acontecendo na vida das pessoas. Só Jesus pode derramar o seu Espírito sobre nós. O que a palavra está dizendo é que só Jesus pode fazer do meu coração e do seu coração o templo dele, onde o Espírito Santo de Deus habita e as transformações de Deus começam a acontecer na nossa vida. Vários anos atrás, eu era um adolescente e fui convidado para pregar no interior de São Paulo, na cidade de Ourinhos. E lá na cidade de Ourinhos, nós começamos a pregar na rua, e uma família nos convidou para fazer um culto na casa deles. E eu fui lá pregar na casa daquela família. Quando chegou o papai daquela família, e aquele papai tinha um problema seríssimo, ele tinha um problema com álcool, bebia muito. E quando o papai chegou, ele chegou bêbado, completamente bêbado, mas bêbado. A família ficou morrendo de vergonha. Então eu percebi, eu não sabia o que estava acontecendo, porque a gente estava na sala, e no interior as pessoas entram pela porta da cozinha, normalmente não usam a porta da sala. Então ele entrou pela porta da cozinha, houve um barulho lá, e eu não percebi o que aconteceu. E sabe o que eles fizeram? Pegaram aquele papai bêbado, que acharam que ia fazer uma bagunça na casa, colocaram ele dentro do quarto e trancaram a porta, porque eles estavam com vergonha. E disseram para ele: você está bêbado, você fica quieto aí, está tendo um culto lá na sala, tem um monte de gente convidada, não faz a gente passar vergonha. E aquele homem era um homem que já vivia com esse problema do álcool há muito tempo, muito tempo. E ele começou a ouvir a mensagem que estava sendo anunciada lá na sala.
e os cânticos que estavam sendo cantados. E no momento da oração, a gente pediu para que aquelas pessoas que quisessem que Jesus entrasse na sua vida e que o poder do Espírito Santo entrasse neles, porque só Jesus batiza com o seu Espírito. Só Jesus pode entrar dentro da gente e fazer uma mudança de dentro para fora. E aquele homem completamente bêbado fez essa oração no quarto dele, deitado na cama. No dia seguinte, ele levantou e falou para a mulher dele assim: mulher, não vou beber mais. A mulher deu aquele sorrisinho assim, né? Porque todo bêbado promete que não vai beber e bebe de novo. Não é verdade isso? E aquela mulher deu aquele sorrisinho. Chegou no final da tarde, ele chegou sem bebida. E ela pensou consigo mesmo: não vai durar uma semana. Não vai durar uma semana. E passou uma semana. E passaram-se 30 dias. E aquele homem nunca mais bebeu. Eu não tenho poder para fazer isso. Mas Jesus, que batiza com o seu Espírito Santo, Ele tem poder para entrar dentro da nossa vida com o seu Espírito Santo e transformar o nosso coração. E libertar a nossa vida de coisas que nos aprisionam. Porque muitas vezes aquilo que está acontecendo dentro de nós é uma prisão, é uma cadeia, que só o poder de Deus entrando pode fazer diferença na nossa vida. E o que a Bíblia está dizendo para a gente, e que João Batista estava ensinando, é que muitos de nós podemos fazer as liturgias da igreja. O que é a liturgia da igreja? O batismo, a ceia, a comunhão, o momento do dízimo. Mas só Jesus pode batizar com o seu Espírito Santo, entrar na nossa vida, transformar, arrancar o que nos corrompe e nos dar uma nova vida. E como é que Jesus faz isso conosco? A Bíblia vai nos ensinar algumas coisas muito interessantes. Ele vai dizer que quando Jesus subisse ao céu, isso está lá no livro de Atos, no livro de João, capítulo 16, que quando Jesus subisse ao céu, Ele derramaria sobre essa terra o seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo estaria trabalhando, por exemplo, agora. Está trabalhando aqui, no meio da gente. Você não está vendo Ele, mas Ele está passeando aqui entre nós. E esse Espírito Santo, sabe o que Ele faz? A Bíblia ensina que Ele primeiro trabalha dentro do nosso coração, do lado de fora. E Ele começa a conversar conosco, sabe? Filho, você precisa da minha ajuda. E Ele nos convence que nós precisamos da ajuda de Deus. Que nós temos um problema que pode ter nomes diferentes para a gente, mas que Deus chama de pecado. E esse pecado está nos separando de Deus e destruindo a nossa vida. E Ele nos convence não somente disso, mas que um dia a gente vai ter que comparecer diante do justo juiz que é Deus, e a gente não está preparado. E que a gente precisa de uma infusão de graça de Deus, de misericórdia, de transformação de Deus. E Ele está do lado de fora conversando com a gente. E como é que Ele faz isso? Ele faz de muitas maneiras diferentes. Ele não faz só quando a gente está num culto. Ele faz quando a gente está andando na rua. E Ele começa a mostrar que a gente precisa de alguma coisa diferente na nossa vida, que a gente não sabe o que é. Ele faz quando alguém passa perto da gente e diz uma palavra que a gente não entende muito bem por quê, mas ela veio na hora certa para tocar o nosso coração. Ele fala às vezes quando a gente está num culto, ou quando a gente está no quarto da gente, mas Ele está sempre falando com a gente: olha, Jesus tem um plano para a sua vida, tem um propósito para você, quer fazer diferença na sua vida, e você precisa dEle, porque Ele dentro de você vai fazer diferença. Há
até quando a gente acha que não tem jeito. Há vários anos atrás, eu estava caminhando pela rua e encontrei uma jovem. Essa jovem tinha estudado comigo num colégio. E depois de muitos anos, eu já era pastor, encontrei com ela e disse: como é que você está? Ela: estou bem. E aí aquela coisa de pastor, né? Virei para ela e perguntei: e você e Deus, como é que vão? E ela engasgou e começou a chorar. E chorava, e chorava, e chorava. Eu disse: o que está acontecendo? Ela disse: eu não consigo falar. Então vamos combinar um horário para a gente conversar. E aí marcamos um horário, ela foi. E ela disse assim: Pascoal, você não sabe o que estava acontecendo comigo naquela hora. Não é possível que seja coincidência. Você perguntou como é que eu e Deus estávamos. Eu estava muito mal, porque naquele dia eu tinha acabado de sair de uma clínica e tinha cometido um aborto. Era o meu terceiro aborto. Ela tinha tirado aquela criança que estava no ventre dela, matado aquela criança, escondido de todo mundo. E era a terceira vez que isso acontecia na vida dela. E você vem me perguntar como é que eu e Deus estamos? Eu estou muito mal. E sabe a coisa mais complicada que existia na mente daquela moça? É que ela não acreditava que pudesse ter jeito para ela. Ela não acreditava que Deus pudesse lhe dar uma família. Ela não acreditava que Deus pudesse amá-la apesar de tudo. Ela não acreditava nela mesma. E sabe como é que o Espírito Santo estava trabalhando na vida dela? Colocando um amigo da infância dela no meio da rua, na mesma rua, naquele mesmo dia. E aquilo não foi coincidência, foi trabalho do Espírito Santo nos convencendo das nossas necessidades e de que nós precisamos de uma infusão da graça. E esse Espírito de Deus continuou trabalhando na vida dela, porque toda vez que nós somos envolvidos pela graça, Deus vai dizer para a gente, através do poder do seu Espírito Santo, que Ele tem algo maior para nós, Ele tem algo melhor para nós, e que quando o Espírito de Deus entra, é uma nova vida que começa conosco e em nós. Ela nunca imaginava que podia se casar, se casou. Ela nunca imaginava que pudesse ter filhos, porque ela já tinha tido 3 e matado 3. Eu apresentei 3 crianças nascidas do ventre dela numa igreja como apresentamos hoje, porque Deus, através do seu Espírito, é capaz de transformar as nossas vidas, porque é o poder dele que opera na nossa fraqueza. E a única pessoa que pode fazer isso é Jesus, que batiza com o seu Espírito, coloca o seu Espírito Santo dentro do coração da gente. Eu e você podemos fazer algumas práticas religiosas, mas só Jesus batiza com o Espírito Santo e transforma a nossa vida. Transforma a nossa vida. Faz de novo, faz um novo começo. A palavra de Deus diz: as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, porque é graça de Deus. Mas Jesus prometeu não somente isso, Ele prometeu que quando Ele derramasse o seu Espírito Santo, Ele revestiria de poder os seus filhinhos. Por isso, todo aquele que recebe Jesus como Senhor da sua vida, ele é envolvido pelo poder do Espírito Santo, é transformado. Deus começa uma obra de mudança dentro da sua vida, de valores, de princípios, de propósitos, mas mais do que isso, Ele infunde o poder dEle na nossa vida. E sabe como é que o poder dEle trabalha dentro de nós? Não é que tem um raio saindo da nossa mão, agora está poderoso, tocou. Não. Poder é dele. Mas toda vez que nós orarmos em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, não eu, nem você, não é a minha força, nem a sua força, é a dele, vai se manifestar. E diz a Bíblia, para que a glória
Pai seja dada através da obra que Jesus fez na nossa vida e através do poder do Espírito Santo que opera em nós. E é isso que Jesus prometeu. Ele disse aos seus discípulos: vocês permaneçam aqui em Jerusalém, não saiam daqui, tá certo? Até que venha sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E quando nós começamos a falar desse poder de Jesus, nós não estamos falando de algo mágico, extraordinário, não. Nós estamos falando de uma pessoa tremenda, com quem a gente convive, com quem a gente fala, de quem a gente recebe amor e graça, e que a gente conhece o poder que se revela na nossa fraqueza. Jesus é o único capaz de batizar com o Espírito Santo. E a pergunta é: como é que eu posso ser batizado com o Espírito Santo? E a palavra de Deus é bem simples, já diz isso em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de propriedade, quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. E o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Paulo diz algumas coisas muito simples. Ele diz assim: primeiro a gente ouve a palavra, a mensagem do Evangelho. Deus me ama e tem um propósito para a minha vida. Ele sabe que eu sou pecador e que preciso ser restaurado. Mas Ele já preparou todas as coisas para essa restauração quando Ele morreu na cruz do Calvário. E essa é a boa notícia. E aí nós cremos nessa boa notícia. Eu creio que Cristo pode não apenas perdoar os meus pecados, mas me transformar. Eu creio que Jesus pode ser o meu Salvador eterno. Eu creio que Jesus pode ser o Senhor da minha vida. E quando nós fazemos isso, Deus nos dá um presente. Ele abre as janelas dos céus e derrama o seu Espírito Santo sobre nós. E naquela hora nós recebemos uma marca de propriedade. Propriedade exclusiva de Jesus Cristo. E nós passamos a ser uma nova criatura em processo. Começamos a ser transformados um pouquinho cada dia. Graças a Deus que é um pouquinho cada dia, senão a gente ficava doidinho. Porque ele tinha que mexer em tanta coisa, então ele vai dizer: vamos lá, vamos mexer aqui, senão quebra. Então vamos, ele vai mexendo nos nossos valores, nas nossas estruturas, na nossa casa, na nossa família, no nosso conceito de ser. E a graça de Deus vai se transformando na medida em que nós vamos sendo trabalhados pelo seu Espírito. E aí, Deus coloca o seu Espírito em nós, que testifica, que fala com o nosso espírito: você é filho de Deus amado. Você é filho de Deus amado. Até quando eu peco, Ele diz: você é filho de Deus amado. Estou bravo, vamos acertar as contas aqui, vamos resolver. Mas você é filho de Deus amado. E Ele nos faz promessas. E todas as promessas dEle têm uma garantia. Eu vou te dar um sinal de que vão acontecer. Eu coloquei o meu Espírito dentro de vocês. E assim, só Jesus, não uma religião, não uma liturgia, pode fazer essa obra transformadora.